partir dos 6 meses, de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos, e que trabalha o desenvolvimento através do brincar. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que, o que está estimulando através do brincar? Só que vocês não sabem o tão quanto é rico o conhecimento que gera através de simples brincadeiras, através da própria conexão. Não é isso, Mara? Justamente. É aquilo que a gente costuma falar, o que a gente enxerga além do que a gente vê, né? O que acontece no nosso cérebro, o que acontece no cérebro da criança enquanto ela está brincando, e a gente, às vezes, só enxerga aquele brincar como algo banal. Não, ele está só brincando. Que é uma frase que até machuca, né? Porque para eles é a coisa mais importante e é o que eles precisam fazer no momento. É o momento mais rico e de maior aprendizado que eles têm durante a vida. E que se todos os pais soubessem disso, fariam seus maiores investimentos nesses primeiros anos de vida. E, inclusive, gente, você pode começar a participar também da nossa entrevista, interagindo, mandando mensagem através do nosso WhatsApp, DDD 86-9941-7777, tá bom? Mara, então, pra gente começar falando desse tema, né, a gente fez uma introduçãozinha aqui, por que investir na primeira infância, né? Que são esses primeiros anos de vida da criança, que muitas vezes são esquecidos, são deixados ali para a gente pensar que, não entende nada, não vai entender, né? Justamente, a gente deve investir nesses primeiros anos de vida, porque são os anos que a criança tem maior número de conexões se formando ao mesmo tempo. Então, quanto mais rico o estímulo que a gente der, mais adequado, de maior qualidade, quando eu falo de qualidade, é o que você está entregando realmente para a sua criança, em todos os sentidos, desde conexão, de atenção, de tipo de atividade, de como você está conduzindo aquele brincar, no sentido de não fazer e não... Porque o cérebro não se desenvolve através de outra pessoa. A criança só se desenvolve através da experiência. O cérebro se configura através da experiência. Então, é preciso que a criança faça, é preciso que ela ponha a mão na massa, é preciso que isso parta da própria criança e que a gente conduza e acompanhe, se conectando com ela para gerar também memórias afetivas e que ficarão para o resto da sua vida, tanto na sua infância, que ela vai guardar toda essa bagagem que ela vai adquirindo, como para o adulto que ela se tornará. E Mara, você já trabalha com esse mundo, né, de brincadeiras em relação às crianças, já tem quanto tempo? Com essa empresa tem 3 anos, mas de estudo tem 5 anos anteriores, estudando, me capacitando, até que a gente começou a fazer todo o desenvolvimento infantil através do brincar e inauguramos a nossa casa no ano passado. Certo. E vocês usam, tipo assim, são brincadeiras, né, lúdicas que realmente mexem com toda a parte, tanto sensorial quanto a parte auditiva, né, fazendo estímulo a todas as referências. Justamente, porque o cérebro do bebê, ele é muito sensório-motor. Então, é o estímulo adequado que eu tenho para dar, para oferecer naquele momento. E a gente trabalha com abordagem de teorias construtivistas e do livre brincar, que é um brincar que parte de dentro para a criança, das potencialidades da criança. Assim, ele vai se tornando uma criança autônoma, uma criança ativa, porque a criança faz parte de tudo que está acontecendo naquele momento. Então, a gente tem que enxergar ele como um ser humano capaz, um ser humano ativo, um ser humano que participa dentro das suas potencialidades. E assim ele vai aprendendo. Ele vai tentar novamente. Às vezes a gente tende a proteger, a subestimar a criança, uma super proteção que de repente termina atrapalhando. Então, quando a criança está com um adulto de referência, a gente sempre orienta, conduz direitinho aquele adulto para que ele permita, para que ele oportunize aquela criança, para que ela consiga vivenciar aquilo ali. A criança precisa sentir, aquilo precisa partir da própria criança. Às vezes a gente, até não estou criticando os pais, mas até pelo que eles têm costume de receber, que horas é que os tios vão orientar a fazer tal coisa. Mas nós não estamos proporcionando orientações, a gente está para brincar a partir do que a criança propõe. Nós pensamos em toda a estética do brincar. Quando a criança chega à nossa casa, ela vai ver tudo pronto, tudo preparado, é um convite ao brincar. Ela vai ser instigada, o tempo todo ela vai ser instigada, as brincadeiras vão se transformar. Tem brincadeiras que têm desafios, tipo, se essa bolinha vai conseguir passar nesse cano, eu preciso pegar uma bolinha menor. Isso tudo faz parte do que a criança precisa. Ela precisa se programar, ela precisa se planejar, ela precisa saber se isso vai dar certo. E ela só consegue tentando. É verdade. A gente está observando algumas imagens, né, alguns vídeos de algumas das brincadeiras
que a Mara propõe, para esse trabalho lindo que ela faz com várias crianças. Eu, como mãe, estou sempre puxando aqui para o lado de quem é mãe, né, trazendo para vocês aqui no programa a minha experiência como mãe de um bebê de 2 anos de idade. E o que eu percebo é que muitas vezes, né, muitos pais em geral acabam mesmo subestimando, como você acabou de falar, dizendo, mas não vai entender, mas não entende ainda certas brincadeiras, né? Não vai entender o que eu estou falando, mas entende. E assim, entende. E esses primeiros anos, né, são cruciais. Justamente, né? É o que é mais importante a gente falar, porque a gente está falando de uma arquitetura cerebral. A gente está falando de tudo que a criança tem dentro da cabeça dela, o volume de neurônios que ela tem na cabeça dela é muito maior. E ela passa por podas neuronais periódicas, e como é essa poda? É igual quando você vai podar uma árvore. Sim. O que você tira daquela árvore? Os galhos que você não está usando mais, que você não está precisando. Da mesma forma, o cérebro entende. E ele vai jogando fora aquilo que vai sendo descartado, o que está sendo descartado, que não está usando. Se eu não estou usando, eu não vou precisar. Então, eu vou podando e vai ficando aquilo que eu estou usando. Então, se eu tenho qualidade naquele estímulo que eu estou dando para aquela criança, se eu estou oportunizando aquela criança, se eu estou permitindo que aquela criança utilize várias conexões cerebrais, olha a bagagem que eu estou formando no cérebro daquela criança. Olha a quantidade de estímulos que eu estou propiciando para ela. Então, quando ela chegar mais à frente, que ela for precisar daquela conexão, o cérebro dela vai dar o estalo e ela vai rapidamente conectar e executar. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla de qualidade do que você está proporcionando para a sua criança. Você está proporcionando o quê? É uma tela? É um celular? Mas o celular, ele é colorido, ele é bonito, mas quais são os estímulos? Ele está vendo um coelhinho, vamos dar um exemplo de um coelhinho que a criança está vendo no celular. Ele está vendo que o coelhinho é branco, mas ele está pegando? Ele está sentindo que o coelhinho é macio? Ou ele só está com o dedinho? Então, qual o estímulo sensorial que você está dando para aquela criança? Qual a qualidade? Você tem que pesar o que você está dando com a qualidade do que você está ofertando. Entendeu? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde preconiza que crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato nenhum com telas. Justamente por isso, porque o cérebro delas precisa muito mais do que esse estímulo pacato e que termina causando uma confusão mental na criança muito grande, por ser muito rápido, muito luminoso, muito claro, muito colorido. Ele precisa de algo que ele toque, que ele sinta, ele precisa sentir a respiração do coelhinho, ele precisa saber que ele tem que pegar com cuidado, porque o coelhinho é sensível, saber que o coelhinho é macio, que a unha dele machuca um pouquinho, entendeu? Isso são vivências, isso é qualidade de vivência, isso é experiência, e é isso que a criança leva a vida toda. É verdade, viu? E eu costumo até dizer também que, assim, eu também pesquiso, leio muito, né, para tentar dar para o meu filho a melhor educação dentro do que eu posso dar. E esses primeiros 5 anos da criança são os anos cruciais para que a gente possa criar, né, torná-lo um adulto melhor, tanto no meio interativo quanto no meio social, no meio profissional. Então, por que investir tão cedo, né, Mara? Justamente por isso, porque, veja bem, você oferta para o seu filho um ambiente seguro, você oferta para o seu filho um ambiente de qualidade com relação a estímulos. Eu falo em todos os tipos de estímulos, no estímulos de passeio, no tipo de atenção que você dá para a sua criança. Quando o seu filho vem falar com você está conectado com ele ou ele está falando e você está num celular? Para minhas clientes, eu costumo até dizer, olha, desculpa, mas se eu tiver com a minha caçula, eu não vou conseguir falar com você naquele momento. Eu respondo até em horários, às vezes, inconvenientes, comercialmente falando, mas mas eu priorizo aquele momento, porque eu sei que vai passar e eu sei que é o que eu tenho de dar mais rico para ela, é aquela atenção, porque tudo isso vai tornando um adulto seguro. Quando a gente fala de relações interpessoais, que eles convivem com outras crianças, das relações que eles têm, que eles estabelecem, das trocas, das negociações que eles falam, eu estou falando que eles vão ser adultos mais coerentes quando estiverem no trânsito e acontecer um problema de trânsito, eles vão saber lidar com aquelas emoções. As crianças, o cérebro das crianças, ele vai se configurando de trás para frente. O frontal, a parte frontal, é a parte que a gente tem das nossas emoções. Então, ela é a última que vai ser gerada na criança, que vai ser formada. Então, a gente tem que ir trabalhando isso dia após dia, com a forma que a gente fala, com o jeito que a gente se comporta. As crianças nos imitam, elas aprendem por imitação. E elas são os nossos reflexos. Então, a gente tem que estar sempre
polindo o que a gente quer estar passando para o nosso filho e trabalhando essas habilidades, porque quando esse frontal estiver pronto, já depois da segunda década de vida, ele vai ser um ser humano diferente, com certeza, porque foi trabalhada todas essas habilidades necessárias no momento correto. É o que a gente costuma dizer que é melhor sempre prevenir do que remediar. Trazendo mais para o lado escolar. Ai, meu filho está na época de alfabetização e ele não consegue pegar no lápis, não tem uma pega legal no lápis, não consegue pintar corretamente. Quais estímulos foram dados quando ele era bebê? Ele conseguiu desenvolver primeiro a parte da motricidade grossa dele? Ele conseguiu trabalhar equilíbrio? A propriocepção dele, como é que foi trabalhado? Ele era aquela criança que ficava mais pacata, não tinha estímulo de fala em casa, não tinha visões gerais de mundo, porque a criança precisa conhecer o mundo. A criança, ela é fruto da nossa genética e fruto do meio, do que a gente oferece para ela. Então, por isso, quanto mais rico e de maior qualidade você conseguir oferecer um mundo para o seu filho, vamos dizer assim, um mundo, né, com relação a tudo, a brincadeiras, a momentos, a vivências de qualidade, melhor. A gente sempre remete o brincar porque é o que a criança faz, é nato da criança, é o brincar, ela brinca e assim ela se desenvolve e ela aprende todos os dias. Todo dia é base para o dia seguinte de uma criança. E eu me entristece muito quando eu escuto assim, muitos pais ou responsáveis falarem assim, no meu tempo não tinha essas coisas e tudo, deixava o menino aí, e tá aí, cresceu, tá ótimo, né? Tá bem criado e tudo. Só que de lá para cá existiram estudos, né, Com Mara? certeza, embasamentos, estudos. E quais seres humanos que tivemos, né? Cresceram, mas como? Vão crescer, mas como? De que forma? Como é que vão agir em determinadas situações? Na época do seu vestibular, como é que vai ser? Gente, muitos adolescentes não conseguem se definir, não conseguem se encontrar, não conseguem ter aquela maturidade naquele momento, por não ter essa autonomia, não ter vivido esse processo de autonomia, de escolhas, entendeu? Por sempre ter alguém podando, sempre ter alguém direcionando, sempre ter alguém dizendo, faça assim, é assim. Então, esse processo de autonomia vai sendo construído desde da primeira infância, da primeiríssima infância, sobretudo, até a sua vida adulta. Por isso que a gente fala que é uma bagagem que ele vai acumulando e levando para a vida dele toda. E até uma simples brincadeira de esconde-esconde, aquela brincadeira que os pais são mais acostumados até a brincarem com os filhos, né? Ali já estimula e já desenvolve uma série de coisas na criança. Justamente, né? Principalmente a confiança, que é um dos aspectos da autonomia. A criança não consegue ser autônoma se ela não tiver confiança naquele adulto que está com ela. Por isso que são gerados os vínculos. No nosso trabalho, a gente sempre pede que o bebê vá com um adulto de referência e que esse adulto de referência esteja por completo. Às vezes eu enfrento até alguns problemas, porque alguns adultos querem ficar no celular. E é uma coisa, o celular ele é muito atrativo, mas nós temos que ter essa maturidade de que ali não é o momento adequado. Você está ali para estar com aquela criança, para se conectar, para prestar atenção, porque se ele for subir num sofá, para você é simples subir num sofá, mas um dia não foi. Então, ele está naquele desafio. Então, às vezes é mais fácil para um adulto pegar a criança do sofá e botar ele em cima do sofá. E o que ele vai fazer? Ele vai descer e vai tentar outra vez. Porque ele está se desafiando, ele está se aprimorando, ele está adquirindo uma habilidade nova. Então, é melhor que você se desconecte, se conecte com aquela criança e, às vezes, só com o olhar, você não precisa você estar lá perto, segurando, aparando a criança. Você só com o olhar, você vai dar tudo certo, você consegue. E a criança vai. E é um ganho que ela teve, é uma habilidade. Lá, eu gosto muito desse exemplo. Lá na casa, a gente tem uma rampa. E toda a estrutura física da casa é voltada para o brincar, é voltada para o desenvolvimento da criança. E a gente manteve essa rampa justamente por isso, para trabalhar essa propriocepção nas crianças. E os bebês ficam trabalhando lá, andam, sobem na rampa, descem na rampa, engatinham na rampa. E a maioria dos adultos que frequentam a nossa casa, que vão visitar, a maioria no primeiro contato, antes de conhecer a rampa, topou na rampa. Eita, Por quê? Porque não foi trabalhada essa propriocepção, não consegue se localizar direito no espaço, entendeu? Não estava olhando para o chão, não viu a rampa, tropeçou na rampa. E na mesma hora, eu sorrio e digo, as crianças não tropeçam, porque elas vão trabalhando esse lado proprioceptivo deles, vão sabendo se posicionar no espaço. E isso é muito importante para tudo, para você dirigir. Para você dirigir, você tem que ter uma noção espacial.
Então, por isso que eu falo de bagagens que você vai adquirindo desde a primeiríssima infância. Olha, ontem eu estava conversando com a Mara, né, que nossa entrevista, ela me mostrou um vídeo que eu achei muito interessante esse vídeo. Eu pedi para a nossa produção cortar de um determinado momento. Eu vou exibir para vocês um pouquinho desse vídeo. Ele está em inglês, mas ele tem a legenda embaixo que dá para você entender direitinho. Vamos acompanhar. Copycat games build imagination and empathy. And Naming games build vocabulary and attention. is it Daddy? Ari, Daddy, Ari. And games like Peekaboo, yep, Peekaboo, actually build memory and trust. Each time you talk to us, play with us, make us laugh, it not only builds and strengthens our relationships and mental health, it actually teaches us some of the most important life skills. From making friends, to taking a test, to getting a job, to one day maybe even starting a family of our own. Interactions early and often matter. Take it from me, the 7-year-old up here, talking about brain science. Okay, now, let's see what happens when the connection is taken away. So now he's trying to get his dad's attention again. He's reaching out like, that was fun, why have you stopped? I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Ari. Tá aí então um pouquinho do vídeo, a gente percebe nitidamente a diferença, né, do comportamento da criança, do bebê, quando o pai se conecta realmente, quando ele foge um pouquinho daquela conexão. É super simples, eu acho que é só a gente se colocar no lugar do bebê. Aham. Imagina que você vai num restaurante com uma pessoa que você gosta muito e ela começa a ficar só no celular e você fica ali, você chama atenção e você puxa uma conversa e você não consegue estabelecer uma relação, você não consegue estabelecer um olho no olho, você não consegue ter atenção. Você vai começar a se irritar e dizer, se for para continuar assim, eu vou ficar o dor no celular, eu vou embora, né? É verdade. Então, é importante a gente sempre se colocar no lugar do bebê para a gente saber o que a criança que tem dentro da gente faria se fosse a gente naquela situação, entendeu? Então, a criança vai ficar irritada, ele não vai ser responsivo ao estímulo que ele está querendo, ele vai querer chamar atenção de diversas formas, só que o cérebro dele não vai ter a maturidade que o nosso teria se nós estivéssemos no restaurante para conversar. Então, ele vai chorar, ele vai bater, ele vai tentar chamar atenção de diversas formas por uma fase por uma questão de imaturidade cerebral, que ele só precisa de atenção e de estímulos corretos. Quando eu falo de estímulos corretos, é porque também muitas vezes é muito comum, eu estou falando de uma experiência prática. Sim. É muito comum os acompanhantes, os pais, o adulto de referência que esteja com a criança, querer didatizar aquele momento. O que eu falo isso? Por exemplo, a criança chega e te entrega a bolinha rosa. A rosa não, a vermelha. Aí a criança te entrega de novo a rosa. A rosa não, pega aquela. Então fica, aí quando a criança te entrega a que você quis. E agora em inglês, e não sei o quê, aí começa a querer fazer daquele momento prazeroso um momento didático para a criança. Que ao invés de você dissesse simplesmente no início da brincadeira, pega a bolinha vermelha para a mamãe, por favor. Quando ele pegasse, isso, a vermelha, ele já aprendeu que ele ia a bolinha vermelha. Não precisa você ficar aquela coisa tão didática todo o tempo, porque termina cansando a criança. De novo, é só você se colocar no lugar da criança. Se você estiver propondo uma coisa para a pessoa fazer e toda hora a pessoa disser, não, essa não, faz a outra. Não, essa não, faz a outra. Começa a ser chato, começa a ser cansativo. Irritante, e a criança não vai ter maturidade cerebral para lidar com isso. Que é uma coisa importantíssima e que a gente também regula através do brincar e através dessas conexões, são os momentos porque a criança está aprendendo essa maturidade cerebral. Todo dia ela constrói um pouquinho. E quando ela chega no momento auge, que ela não consegue se controlar, ou numa birra, ou numa fase de morder, ou numa fase de bater, a gente tem que saber conduzir também
para controlar esse estímulo da criança, não no sentido de podar, não no sentido de ser violento, mas sim no sentido de acalmar a sua criança, fazer com que o cérebro dela se reorganize, se acalme. O seu também, porque você fica nervosa naquele momento, você fica um pouco irritada, seu filho com certeza já deve ter passado por algum episódio de birra, no momento você fica irritada, forma logo uma plateia do seu lado, querendo ver, não é o que a gente precisa no momento, o que a gente precisa é se afastar, se controlar a criança e nomear tudo aquilo que está acontecendo. Você vai nomeando o que ela está fazendo para ela ir se apropriando do que está fazendo. É muito importante usar vocabulário correto também com as crianças, não subestimar, esperar que elas verbalizem, conversar para que elas peçam, porque tudo isso faz... Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, não tem como a gente não falar de um desenvolvimento completo, de tudo, do que ela come, do que ela vive, do ambiente que ela está, do ambiente mesmo, tanto do que você propicia como o que você tem na sua casa. Se é uma casa barulhenta, se é uma casa com brigas ou se é uma casa tranquila, tudo isso as crianças vão refletir. Tudo isso. Mara, quero muito te agradecer, tá bom, pela nossa conversa de hoje, muito enriquecedora. Para você que quer acompanhar um pouquinho mais o trabalho da Mara, pode acessar, pode entrar no Instagram, que a gente está colocando aqui no vídeo, tá aí, olha, que é o @, daí da McPhee, tá bom? Pode entrar lá no Instagram, que tem lá todas as didáticas que a Mara usa e pode chamar no direct, que ela está à disposição, né, Mara? É isso aí, eu que agradeço, obrigada e sejam sempre bem-vindas.